Olá, meu nome é Gabriela e essa é a apresentação do trabalho chamado Casas de Tronco, aplicação do sistema Dom Vegou no Pará. No Brasil, durante o século XIX, acontece a abertura dos portos e no Paraná, isso vai levar a um incentivo à atração de imigrantes europeus, pela necessidade de povoamento do interior, tendo como principal foco a ocupação do território e o abastecimento alimentar da população. Dentre as diversas etnias que ocupam o território, os eslavos se destacam pelo volume de população que vai chegar até aqui e dentre os imigrantes também, os eslavos eles vão ter uma expressão de arquitetura popular muito específica, que é o foco do nosso trabalho. Assim, o objetivo é analisar as principais características que são encontradas nas edificações produzidas pela primeira fase da imigração eslava no Paraná e demonstrar a sua contribuição para o desenvolvimento da arquitetura em madeira da região. Como antecedentes arquitetônicos, a gente entende que na região da Europa Central existe uma tradição muito grande de construção utilizando troncos de madeira, que é o que chamamos de arquitetura Dom Vegou. Aqui na imagem a gente pode perceber uma casa de troncos que é constituída numa região da Polônia, de onde os imigrantes poloneses vieram para o Paraná, e a gente percebe a utilização de troncos de seção bastante grande, uma construção bastante simples, sem ornamentação e com um telhado bastante inclinado. O telhado inclinado é devido ao escoamento das neves e as paredes grossas são para isolar termicamente o ambiente, e essa construção era muito típica de uma população empobrecida e rural, que é a população que acaba vindo aqui na nossa região. Então, no Paraná, dentre os imigrantes que vêm para o Brasil, para a nossa região, os eslavos são aqueles que têm os modelos construtivos mais simples e mais primitivos, e é justamente pela dificuldade de obtenção de ferramentas mais adequadas, de desconhecimento dos materiais disponíveis aqui na região e do clima da região, que a gente vai ter uma reprodução dos modelos típicos daquela região e que vai condicionar para que essas soluções sejam mais rústicas e mais convencionais, com as paredes bastante grossas e utilizando vigas de madeira de seção bastante. Então, como resultado dessa arquitetura, a gente vai ter essa tipologia de residência, que vai ter os telhados bastante inclinados. Aqui, no nosso caso, para o escoamento da chuva. As paredes também são paredes grossas, são feitas de vigas de araucária, que era a madeira disponível no local, com seção de 30 por 30 centímetros. O encaixe delas é feito por uma assemblatura, então não é utilizado grampo, nem qualquer tipo de cravo, ou parafuso, ou pregos. Essa edificação é elevada do solo por uma fundação superficial, que muitas vezes é por pedras ou seixos rolados. Eventualmente poderiam ser utilizados alguns troncos também para fazer essa elevação. A área da residência é bastante pequena, de 45 metros quadrados, e a gente vai ter uma compartimentação bastante simples, que vai ter um vestíbulo, um quarto e um sótão. O quarto era de uso coletivo e o sótão poderia ser utilizado tanto quanto depósito como quanto dormitório, principalmente pelos filhos homens. Os telhados, inicialmente, a cobertura era feita com elementos vegetais, posteriormente substituídos por taubilhas, e agora, mais recentemente, com a industrialização, passa-se a utilizar telhas do tipo rabo de castor ou telhas Marselha, que são típicas ali da região também. A partir do final do século XIX, virada para o século XX, passa-se a vivenciar uma transição de sistema, desse sistema chamado Dom Vegou para o sistema Tábua e Mata Junta. Isso vai acontecer por vários fatores, os principais são pela mecanização da indústria madeireira, que vai fornecer peças padronizadas, e essas peças inicialmente vão ter uma seção de 11 por 45, então são peças menos espessas, mais longas, e posteriormente a aproximação dos imigrantes eslavos com os caboclos paranaenses vai interferir no sentido de aplicação das peças, que inicialmente era sempre na horizontal, e com a aproximação com os caboclos paranaenses vai ser feita na vertical, porque o caboclo já tem a expertise
de que a viga a peça na vertical favorece o escoamento das águas pluviais. Então a gente começa a ver essa mudança acontecendo a partir do final do século XIX, que vai posteriormente levar a uma transição para o sistema mata junta. Então aqui nas imagens a gente consegue evidenciar essas duas tipologias. Então a primeira casa cabocla, que também vai ter as peças mais largas, uma divisão bastante simples, não nenhum tipo de ornamento e um telhado levemente menos inclinado que a da casa de esteios, que é uma tipologia eslava, né? Então a gente consegue perceber que na casa de esteios a gente tem uma elevação da casa com relação ao chão, a gente vai ter planos de cobertura mais elevados e a gente vai ter um pouco mais de abertura, mas é evidente que ambas têm soluções muito simples, muito rústicas, por conta do primitivismo ali da tipologia da ocupação do território. E para finalizar, a gente entende que a imigração eslava no Paraná é extremamente importante porque é a partir dela que a gente vai ter um incremento das atividades rurais e também da inserção de novos produtos e de novas relações sociais. Dentro da característica da arquitetura, a gente percebe que ela é uma edificação mais primitiva. As edificações produzidas por essa população é mais primitiva, justamente porque a população é mais humilde dentro da parcela dos imigrantes europeus e também existe essa necessidade grande da manutenção da memória afetiva, porque deixou-se aquilo que era importante no seu país de origem em busca de melhores condições financeiras, em busca de melhores condições de desenvolvimento, de segurança, e esse afastamento com o local de origem acaba sendo dificultoso. Então, a ideia de aproximar das residências também tinha esse valor de memória. Ao longo do século XX, as construções de madeira vão se refinando e a influência do imigrante ainda é importante. No entanto, poucas dessas edificações remanescentes, tanto as casas de tronco quanto as casas de tábua e mata junta, são protegidas por políticas públicas patrimoniais, e isso acaba contribuindo para o apagamento da influência dessa população. Essas são as minhas referências, e muito obrigada a todos pela atenção.